Koko Kisama. Voilà, Tozobanda, notre émission. Nous allons inviter tout le monde. Que le bon Dieu qui nous a fait grâce. Tozobanda, émission Abisso sur les sons d'alarme. Nous vous invitons d'être connectés avec les moments précieux, les sons d'alarme. Que le bon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. Le moment d'être connecté. Nous avons comme invité aujourd'hui, l'apôtre Miguel qui est là. Un papa qui parle bien. Alors nous vous invitons aussi d'être connectés. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Alléluia. Il est le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu. Soyez connectés avec nous, soyez connectés. Nous voulons commencer notre émission, notre radio, le son d'alarme. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Nous vous connectons maintenant pour commencer notre prière, méditation. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia solo. Notre Dieu, il a dit dans le livre de Jean 14, 6, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus parle toujours la vérité. Parce qu'il est la vérité. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, nous vous invitons dans ces beaux moments de notre émission, la radio, le son d'alarme. Nous voulons commencer notre prière. Si vous avez le temps de participer avec nous, là où vous êtes, que le bon Dieu vous bénisse. Le bon Dieu vous bénisse. Nous vous demandons d'être connectés avec nous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Zambako Sarate. Alors, il y a Kozo, Akozo, Abiso, Bongo, Silibiso, Sika. Akozo. Lélélélélé. Lélélélé. Lélélélé. Il est le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu. Shalom, shalom, papa. Shalom, papa, là où vous êtes. Shalom, 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 évangéliste JD. Shalom, shalom, papa. Nous sommes là, nous allons commencer par la prière. Et le bon Dieu nous a donné ces beaux moments d'être connectés encore ensemble. L'Angola et puis l'Europe, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis et partout l'Amérique, l'Océanie, l'Asie. Nous sommes connectés avec les enfants de Dieu. Parce que le son d'alarme, c'est le moment. Parce que lorsque le fumée est en train de monter dans la maison,
nous devons presser l'alarme pour dire aux enfants de Dieu de se réveiller. Voilà, je vais me connecter avec l'interprète. J'ai dit shalom, shalom à tous les enfants de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Voilà, nous allons connecter avec les serviteurs de Dieu Justino pour interpréter en portugais pour que les gens puissent comprendre là où ils sont. Je dis bonsoir à tout le peuple de Dieu connecté. Bonsoir, 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 boa noite, boa noite. Bonne nuit, bonne nuit, bonsoir. Je sais que nous sommes connectés. C'est le moment entendu, c'est le moment que tout le monde était là pour participer à ce moment de grâce. Notre Dieu qui est le... Voilà, le moment est accordé que nous soyons ensemble avec tout le corps de Christ. Tempo já chegou para nós ficar conjunto com o corpo do Cristo, todo mundo. Voilà, nous allons commencer par la prière. Vamos começando para a oração. Là où nous sommes aussi, nous pouvons aussi prier, dire merci à Dieu. Todo mundo onde está, devemos orar para dizer obrigado para Deus. Je vais prier par la grâce du nom de Jésus. Seigneur, nous te disons, Seigneur, nous te disons merci pour votre bénédiction du jour. Obrigado, Senhor, para a bênção de dia. Seigneur, nous croyons que tu es au milieu de nous. Eu sei que o Senhor está junto conosco. Parce que la Bible dit, lorsque deux, trois se réunissent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Porque a Bíblia diz, onde há 2, 3 pessoas, você está dentro deles. C'est pourquoi nous sommes bénis dans votre présence, Papa. E por isso somos abençoados para a graça do Senhor. Et nous croyons que le Saint-Esprit va nous accompagner dans le profondeur de la vérité de ta parole. Eu sei que o Espírito Santo vai nos acompanhar na profundidade da oração. Voilà, nous disons merci encore de plus pour le miracle, la bénédiction, la grâce que tu nous as comblé aujourd'hui encore, au nom de Jésus-Christ. Vamos dizer mais obrigado ao milagre e à graça que vai nos acompanhar à noite de hoje. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, aujourd'hui, nous sommes connectés pour écouter et prier ensemble avec le corps du Christ. Estamos conectados para orar conjunto. Et nous croyons que le peuple de Dieu, là où vous êtes, vous pouvez prendre vos Bibles, vous pouvez être connectés dans l'esprit afin que nous puissions monter dans la présence de Dieu. Povo de Deus, onde vocês estão, pega nossas Bíblias para nós entrar na profundidade de Deus. Je sais une chose, aujourd'hui, l'homme de Dieu qui est là, l'apôtre Miguel, va ouvrir la bouche comme la bouche autorisée par Dieu. Eu sei que onde nós estamos, o homem de Deus, o apóstolo Miguel, ele vai abrir a boca para falar com Deus. Je ne vais pas prendre beaucoup la parole, je vais laisser la parole à l'apôtre Miguel de nous connecter dans la parole et puis nous allons passer dans la prière ensemble avec le corps de Christ. Vou deixar o apóstolo Miguel para abrir a oração. Voilà, à vous la parole, Papa Miguel, apôtre Miguel Mavatiko, à vous la parole à l'Angola. Aqui as palavras do apóstolo Miguel. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Obrigado, que Deus os abençoa. Zambe apambola bana nyonso ya oyo bazali kokota kati na radio na biso. Que Deus abençoa todos os filhos que estão entrando no nosso rádio, que são da alarme. Le son d'alarme ezali ya moto te, ezali initiative oyo epesami epai ya évangéliste JDP apôtre Miguel, son père spirituel. Som d'alarme que foi dado no apóstolo Miguel e o seu filho, evangelista Gide. Ezali pona kolamusa baye nyonso balali. Para acordar todo mundo que está a dormir. So tolobeli le son d'alarme ezali directement la Bible.
Quando nós dizemos que som de alarma é a Bíblia. Le son d'alarme eye kotalisa bato lolenge nini esengeli totambola selon baécriture. Isso som de alarma vem acordar as pessoas como é que foi escrito na Bíblia. Le son d'alarme ezali ya moto te. Quand on parle de son, on voit directement Jésus-Christ de Nazareth. Som de alarma não é de uma pessoa, mas quando estamos a ver som de alarma é Jesus Cristo. E bato nyonso baza connecté na monde na temps oyo tolobi ete nkolo apambola biso. Todo mundo que está conectado, que Deus nos abençoa. E na pokwa lelo tekolobela sur le bâtiment. Na tarde de hoje nós queremos dizer sobre a casa. Bato mingi bapansaka comme baassemblée to babâtiment eza église. Muito pensam que as casas é a igreja. O templo é da igreja. Tozolobela écouter, pratiquer et posséder. Escuta e pratica e possedere. Tozokende kaka na balolenge nzambe akomema biso na baversion mpe na ndenge nzambe azomema biso na bandenge na ye moko nkolo. Estamos a caminhar conforme Deus está nos levando. Ezochange baforme selon révélation mpe selon nzambe ndenge azokambela biso. Está a mudar de forma consoante Deus como é que está nos dirigindo. Bible elobi na biso écouter. A Bíblia diz escute. Esengeli na bato bayoka. A pessoa deve escutar. E bakoyoka nini? Vai escutar o quê? Bakotosa nini? Vai obedecer o quê? Alléluia. Amen. Bible elobi écouter. A Bíblia diz escute Et pratiquer. e pratica. Soki oyoki esengeli opratike oyo yo oyoki. Se você ouviste, deve praticar aquilo que tu ouviste. Tozoyoka nini? Estamos a escutar o quê? Tokopratike nini? Vamos praticar o quê? Po tozala posséder na mabele oyo ekopesamela biso. Para não ser proceder com a terra que vai ser nos dado. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bible elobi na ngai boye. A Bíblia diz o seguinte: ezalaki na mokolo moko nkolo asalaki mokili na ye ndenge ezaleli na ndenge tozomonela yango. um dia Deus criou a terra e o mundo conforme está. Wana tozongi na Genèse 1. Nós voltamos no Gênesis. Balobi mokili ezalaki sans forme. O mundo não tinha forma. Aka likolo Ele ezalaki. disse que quer ter que existir o seu Apaki destino. mabele ezala na forme oyo ezali. A terra tem que existir conforme que ele é, conforme está. Asali bazamba mai banyama mbisi mpe asuka na ngai kosala moto. Ele criou floresta, animal e peixe e no fim criou o homem. Na ntango wana nkolo azali kosala mokili azalaka na ndako ya kolala te. Quando Deus criou o mundo, não tinha casa para dormir. Nkolo azangaka ndako ya kolala. Ele faltava casa para dormir. Ndenge nini église ebandi? Como é que a igreja começou? Ndenge nini église etongamaki? Como é que a igreja foi construída? Na nsima na kosala makambo nyonso nkolo asalaki na mokili mpe biloko nyonso. Antes de fazer tudo que ele criou no mundo, depois, Na 6e jour nkolo aye kosala moto. no sexto dia, ele criou o homem. Alleluya. Amen. apesi moto oyo nyonso asalaki na possession. Ele deu ao homem tudo que ele criou na possessão. alobi yo kokonza nyonso oyo ngai nasalaki. Ele disse que vai dominar tudo que eu criei. na ntango azali kolekisela ye banyama oyo asalaki moto nde apesi banyama bakombo. Ao homem que deu o animal nome. pourkui nzambe akendeki kosala moto? Por que Deus criou o homem? nzambe asali adam Ele criou Adão parce que nzambe azalaki kobetela mbula libanda. porque Deus andava, a chuva andava a cair fora. nzambe azangaki esika ya kolala. Ele faltava lugar para dormir. nzambe azangaki esika ya kovanda. Ele faltava lugar para se viver. na bonzambe na ye Na sua divindade, amoni ntongo moko david akoya uma manhã ele viu que David virá. akoprepare un ciment mpona kotonga batima. Ele vai preparar instrumento para construir templo. me batima wana oyo salomo akoya kotonga mwana na david O templo que o filho de David vai vir construir, na biloko nyonso david abongamaki na yango. com tudo que David preparou, amonaki ete salomo akotonga temple oyo église biso bato tokoya kokota église dans l'église. Salomão vai vir construir o templo que vai vir entrar a pessoa, nós pessoas vamos entrar dentro da igreja. soki ozwi mokanda na nzambe Se você pegar sua Bíblia, epai oyo kola azotalisa biso nini église. onde o Senhor está nos mostrar o que é igreja. tozwi mokanda na nzambe. Pegamos as nossas Bíblias. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. tozwa mokanda na nzambe. Pegamos as nossas Bíblias. 1 Corinthiens 6 1 Coríntios 6, 13 à 19 tokende maleme 13 a 19. kotoya explike bato koma église esalamaki. Como é que foi construir a igreja? Nós devemos explicar isso.
e tozoyoka maloba na Nzambe Vamos escutar a palavra de Deus. epai ya mosali na Nzambe Egide Quando o servo de Deus Egide, kuna na mboka na Angleterre lá na Inglaterra, toyoka tangela biso 1 Corinthiens 6 13 à 19. 1 Coríntios 6, 3 e 19. Voilà, Totangi Malobana Nzambe. Amen. Le livre de 1 Corinthiens 6, 13 jusqu'à 19. La Bible dit ceci. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité, le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Tolandi yango lisusu awa boye na mboka na Angola. Nós seguimos aqui em Angola. Prédicateur na biso kotangela biso yango. Nosso pregador valendo isso. E atangela biso lolenge papa na biso Egide atangela biso na face. 1 Corinthiens 6 13 à 19. Tolandi prédicateur na biso. Natangi na kombo na Yesu. Amen. Balobaka lisusu boye mpona bilei. Bilei ezali mpona libumu, mpe libumu mpona bilei ya solo. Kasi Nzambe akoboma nyonso mibale. Nzokande mpona makambo etali kindumba, nzoto ya moto esalama mpona kindumba te. Kasi mpona nkolo nde azali mokonzi ya nzoto. Pamba te ndenge Nzambe asekwisaki nkolo Yesu, se ndenge wana akosekwisa biso mpe na nguya na ye. Boyebi ete nzoto na bino ezali biteni ya nzoto ya Kristo. Ebongo nasangisi nzoto ya Kristo na oyo ya mwasi ya ndumba. Ekoki kosalama ata moke te, pamba te moto oyo asangani na mwasi ya ndumba akomi na ye moto moko. Ekomama boye, bango mibale bakokoma moto moko, kasi oyo asangani na nkolo akomi ye na molimo moko. Bokima kindumba masumu mosusu nyonso oyo moto akoki kosala ebebisaka nzoto na ye te, kasi moto oyo amipesi na kindumba azali kobebisa nzoto na ye moko. Boyebi ete nzoto na bino ezali lokola ndako ya molimo mosantu, pamba te Nzambe apesi bino molimo na ye afandi na kati na bino. Boye bozali bakolo ya nzoto na bino te. Bozali bakolo ya nzoto na bino te. Nzambe asombaki bino kosomba yango wana bosalelaka nzoto na bino mpo na kokumisa ye. Maloba na Nzambe. Amen. Wana tozokende kaka na kokoba mpona kososola ete nzoto na biso ezali tempelo ya molimo mosantu. Nós aí estamos a entrar na profundidade para compreender que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Soki otali na Ancienne Alliance kuna na Genèse 1, Na antiga aliança, no Gênesis 1,
esika nkolo abandi kosala mokili na ye. Onde o Senhor começou a criar o mundo, Biblia elobi na ngai a Bíblia disse: atongi ndako na ye ye moko. o Senhor construiu a sua casa sozinho. Atongi ndako na ye ya kolala lokola Adam. Ele construiu a sua casa como Adão. 1 Corinthiens elobi na biso ete nkolo alalaka na nzoto na biso. 1 Coríntios disse que o Senhor dorme nos nossos corpos. Alobi les aliments sont pour le ventre, bilei eza mpona libumu. Nzambe akoboma na ye libumu. Alimento para a barriga, o Senhor vai destruir a barriga. Me nkolo akoboma molimo te. Mas o Senhor não vai destruir o espírito. Alobi nzoto na bino ezali tempelo ya molimo mosantu. Vosso Amém. corpo é templo do Espírito Santo, Wapi molimo na ngai ekovanda. onde meu espírito vai habitar. Akovanda na ndako oyo Salomo atonga te. Ele não vai visiter na casa do Salomão para Akovanda construir. kati na yo mpe kati na nga oyo toza baeglize ya Nzambe. Ele vai Amém. viver dentro de você e dentro de mim, que somos templo de Deus. Bato mingi balobi bakangi baeglize. Muitos disseram que fecharam as igrejas. Yango wana leson d'alarme ye mpona korevele yo mpe kotalisa yo écouter pratiquer. É por isso só da alarma veio te dizer que escuta e pratica. Esenge na yo yoka mpo yeba. Você deve escutar para entender. Natali basali na Nzambe ebele balobi bakangi baeglize. Houve muitos servos que disseram que fecharam as igrejas. Natuni eske totangaka Bible to totangaka Bible. Será que andamos a ler a Bíblia ou não? Eske tokomprenaka baécriture to tokomprenaka Será que baécriture. compreendemos a Escritura ou não compreendemos as Escrituras? Likolo eleki na uta ekoloba ete shida pembeni na Jésus me ayoki mateya te ke lobi oyo akotya loboko na sani mutu akoteka ngai. Dias atrás disse que judeu dentro perante Jesus, mas não entendeu o que o Senhor disse. Na tongo nango ye mpe mutu aliboso atya loboko na sani. É de manhã ele é a primeira pessoa que colocar o mal dentro da Cela cidade. esengeli église ezala édifie epai na ye moko Kristo. A igreja deve ser edificada para o Cristo. Soki moto aza na kati na église Se a pessoa está dentro da igreja, soi-disant oyo tobengaka église bâtiment Salomo atonga. é que nós dizemos que a igreja que Salomão tomou Mais église na kati ya église ezali kozwa mateya te. a igreja dentro da igreja não está tentando perceber as pregações. Parceke so tozongi moke na nsima église ezali lieu de refuge. Se nós voltarmos um bocado atrás, a igreja é um sítio de Cela refúgio. signifie ezolakisa ke bâtiment oyo Salomo atonga eza lieu de refuge. Templo que Salomão construiu é um sítio de refúgio. Bato nyonso bakokimela na kati ya bâtiment. Todo mundo vai fugir dentro do templo. Na kati ya bâtiment tozali na bamiyibi Dentro do templo nós temos gatunos oyo baye mpo bayoka mpe babongwa. que vieram para roubar e para converter. Na kati ya bâtiment toza na bandumba. Dentro do coisa temos as prostitutas. Parce que un réfugié babenganaka ye te. Um refugiado não lhes soltam. bokoyamba ye na lolenge bayambaka biso na baeurope na baamérique partout tozali kokende kobwaka nzoto lokola barefugie. Você vai recolher como a Europa, onde nós tentamos nosso corpo como refugiados. Alors réfugié okobengana ye te. Refugiado nunca vou lhe soltar. réfugié ayaka na baforme nyonso oyo ya ye. Refugiado veio com todas as formas que ele veio. bible elobi toye epa na ye na lolenge oyo A tozali. Bíblia disse: venha a mim conforme vocês estão. na kati ya église oyo eza lieu de refuge. Dentro da igreja, como um centro de refúgio. bamosusu baye na douleur ya divorce. Hoje viram com dor da bamosusu divórcio. baye na douleur ya manque des enfants. Hoje viram com dor de falta de bamosusu filhos. baye na douleur ya manque à travail. Hoje viram com dor de falta de bamosusu trabalho. baye na douleur ya malade. Hoje viram com dor de doenças. bamosusu baye na douleur ya manque ya voyage. Hoje viram com dor de falta de viagem. me forme nyonso tokoya na kata lieu de refuge oyo eza assemblée. Toda forma que nós entramos dentro da igreja que é assembleia. église nde ezoya na kati ya bâtiment. A igreja que viu dentro do templo. na kati ya bâtiment eza na bato nzambe aprépare comme des bergers. Dentro do templo tem pessoas que Deus preparou como os pastores. esenge na bango babima baluka bilei mpona kolesa bampate oyo baye comme barefugie. Ele deve sair para procurar alimento para sustentar os mais le refugiados. vrai église na sens normal spirituellement ezali yo na ngai. A verdadeira igreja, o normal é você ir. cette église oyo eza forme te ntango oye na kati ya bâtiment bato baza dispose na bâtiment mpo baforme baoyo eye lokola église non formée. A igreja, as pessoas que viram não formado, as pessoas que estão dentro devem formar a pessoa que na vieram. kati ya bâtiment Dentro do templo eza na église moko tem uma igreja oyo etelemaka liboso que fica em frente lokola berger. como pastores. baeglise mosusu ezotala ye. Nossa outras igrejas estão alo aqui. moto akotelema lokola berger A pessoa que fica como pastor, azali oyo alekaki na formation esse que passou na formação aya koforme para formar baeglise oyo eye na kati ya as bâtiment. igrejas que viram dentro do templo. alleluya Amen. alleluya Amen. alleluya. Amen. soki oza mal formé
Se você é mal formado, soki okoti na kati ya bâtiment se você entrar dentro do templo, c'est que baeglise oyo ekoya na kati ya bâtiment a igreja que vai vir dentro do templo oyo eye po eyoka mpe pratike viram para escutar e praticar. po bazala sauve Tem que ver se essa salva bakozala na problème vão ter problema. parce que moto oyo oyo azoforme bango A pessoa que está formando eles po azala bien tem formé que ser bem formado, bem baforme formado baeglise oyo eza yo na para ngai formar a igreja que é você e eu. tokoti na kati ya bâtiment Entramos dentro do templo. bâtiment ekochange forme O templo pode mudar forma. bâtiment ekokolonga bâtiment ekomi hotel O templo pode sair, o templo fica como hotel. bato mpe bakoti basali ekobo na A kati pessoa também pode entrar, fazer a prostituta dentro do ekolongwa mpe batongi bandako bato bakomi kofutela Pode também construir as casas, a pessoa começou a alugar. ekomi bapartement Como apartamentos. assemblée oyo nanu basombi yango te nkoma ya nkolo Assembleia que nunca ainda compraram para ser do bâtiment Senhor. oyo nanu basombi te nkoma ya nkolo O templo ainda não compraram para ser do Senhor. bakodeloge bino na bayere ya bâtiment Onde vos tirar no dono do asali yango ata boite Ele pode criar isso como um sítio de beber. mais église Mas a igreja ekokufa jamais nunca Amém. vai morrer. bâtiment bato basanganaka nde ekufaka Amém. O templo que a pessoa se junta pode morrer. exemple typique eza na bapaster mosusu azalaka na église place boye église yango edeplace te mais ekufa Há uma igreja, os pastores tinham uma igreja num sítio, mas tiraram aquela igreja. donc olabenga yango ke bâtiment oyo tozali kosangana awa azobenga yango église ezalaka awa ekufa Deve chamar o templo onde nós vamos se juntar. Mas ele está dizendo que a nossa vraie igreja, église oyo ezalaki krist akufa asekwa mpe aza na bomoi a verdadeira igreja foi Cristo que está morto e está em vida. alleluya Amen. alleluya Amen. alleluya Amen. église ekokufa jamais A igreja nunca vai ser destruída. parce que biso comme baéglise lokola 1 Corinthiens 6:19 alobi Como o livro do Coríntios disse, nós como igreja, alobi corps eza temple ya Saint-Esprit ele disse corpo é o templo do Espírito quand Santo. on parle de Saint-Esprit Quando fala do Espírito on Santo, voit directement le consolateur qui est Jésus-Christ vão falar no Amém. Consolador que é Jesus Cristo. alobi natiki bino na mokili oyo Eu vos deixei nesse mundo, me boza ya mokili oyo te mas vocês não são desse mundo. me nakei Eu vou, natiki bino pamba te não vos deixei assim. natikeli bino le Eu consolateur deixei os consoladores qui est le e o Saint-Esprit Espírito Santo. akokompanye bino Ele vai vos acompanhar e akozala na bino ele vai estar com vocês. kino ntango na koya kozwa Até quando eu voltarem. seke soki bakangi babatima Vocês fecharam os templos. soki baprive biso tokota na Vocês nos babatima privaram para não entrar nisto. epai toadoraka Onde nzambe nós adoramos Deus, epai tosanjolaka ye onde nós glorificamos Deus. yeba ete église eza na ndako A igreja tem casa. baéglise evandi na ndako As igrejas estão dentro das tokozala casas. 12 seke toza 12 église Se nós temos 12, quer dizer 12 bakor igrejas. na biso ezali batempelo ya molimo Porque mosantu nossos corpos é o templo do Espírito Santo. alleluya Amen. alleluya Amen. soki otangi bokana na nzambe Se você lendo a Bíblia, alobi ete boyebaka te ke banzoto na bino ezalaka mpo na bino te ele disse: você não sabe esse corpo não é para vocês. ezali mpo na nzambe Esse corpo é para Deus, autilize yango para usarem. e tozongi lisu na nsima Não negou mais para na trás. kati na basale oyo tozobenga église ou assemblée Dentro da sala que nós chamamos de igreja ou biblia assembleia, elobi a Bíblia diz: sale oyo essa sala, batima oyo esse ata templo oyo biso tozali ya terra que sante nós temos aqui na Terra Santa, eza uniquement mpona koprepare peuple ya nzambe mpona enlèvement isso está só para preparar o corpo de Cristo para elevamento. soki tokutani awa Se nós ajuntamos aqui, esengeli yo na nga você e eu, tocomprendre que batima tokoti devemos compreender esse eza mpona préparation é para a preparação ya kolo do Senhor, pour rencontre o encontro ya mwasi da mulher na mobali oyo ezali e kristo o homem que é o Cristo. mwasi ezali nani Mulher que é, ngai que église é sua igreja, fete ki église irmão igreja, mokambi église o dirigente da igreja. tokorakontre mpuna biso baépouse Nós vamos fazer como a mulher e como ki o ye homem. krist Que é o Jesus. sikofanda na lie moko Este tem que ser um sítio oyo tobengi assemblée que chamamos a epai assembleia, bazosangana onde as pessoas se juntam mpona préparation para a preparação, édification ya edificação, corps de o christ corpo do mpona Cristo, préparation a preparação, ya lèvement o levamento ya da église igreja. alléluia Amen. alléluia Amen. le seigneur okosala différence
Você tem que marcar a diferença. C'est là qu'on sait la distinction. Tem que fazer essa distinção. Ce n'est pas dit que le bateau se porte dans ma bâtiment. Mas é portanto vamos entrar dentro dos templos Bakangi ba e église. fechar as igrejas. Bakangi église. Não fechar a igreja. Bakangi ba bâtiment. Fechar os templos. Mais église yo nanga. Mas a igreja você e eu Donc on perdre foi te. não podemos perder fé. Faut se porte na casa Porque nós bâtiment. estamos a entrar dentro do Bâtiment ça Salomon salaki. templo. Mais yo c'est église na église on nzamba sala. Mas você é igreja, essa igreja. Amen. Basi ya lala. Onde ele habita? C'est que faut dans la chrétien. Nós podemos ser cristãos. Partout tokozala. Onde vamos estar? Na ndaku yo lala. Na sua casa onde está? Na mosala yo No salaka. trabalho onde está? Na wenze yo tekaka. Na praça onde vem? Activité nyonso. Toda Na atividade. milieu oyo fréquentaka. No meio onde você Faut frequenta. comprendre que oza église. Você tem que compreender você é Osala igreja. église eza mpona koedifier. Trabalha da igreja é esengeli na yo edificar. édifier bato nyonso baza Tem pembeni que na yo. edificar todos que estão ao seu lado. esengeli na yo édifier mwasi bana libota Tem na que yo. edificar mulher e esposa sua. esengeli no na ndako banda komedite. Na tua casa você tem que começar a meditar. mikolo oyo Esse dia, nga na mwikola permettre biso retraite. o Senhor nos levou no retiro. nalandi moto na nzambe moko mwana na nzambe moko na poto apesi message. Ouvi um filho de Deus ter mensagem na Europa. alobi baprofete bapesaka prophétie kaka na ntango baproblème. O profeta só dá profecia quando há problema. me nakotinda bavideo mpe natindaki deja bokomona yango. Aí mandar vídeo, eu já mandei. le 31 décembre ndenge ye alobi. 31 de dezembro quando mandou. bokomona nga naleki na tableau avec peuple na kati ya sale. E eu passei com o povo dentro da sala. nalobi année eza 2020. Eu disse que ano 2000. nzambe alobi nayebisa peuple Deus disse para mim falar nyonso ya terre santa. tudo da Terra Santa. moto moko akosala priere mpo na mbongo te na Ninguém ndeko. pode orar para moto dinheiro. moko akosala priere mpo na dokima Ninguém te. pode orar para moto moko documento. akosala priere mpo na kobota te. Ninguém pode orar moto moko para akosala nascer. priere mpo na voyage te. Nem para viajar. bible elobi na A nga Bíblia diz. ce sont des païens Ou são os ímpios nde bato balukaka que makambo oyo. procuram essas coisas. Cette année eza ya pe. Esse ano é ano da paz. année eza ya pe. Esse ano da paz. calcule nzambe asali. Cálculo que Deus fez. mwana na nzambe moko asala calcule te. Nem o filho de Deus pode fazer mais. nalobaki bien bokomona yango na bavideo se matele epe nazomasango já lisusu subiu hoje. ke bible elobi A Bíblia diz. oyo nyonso tokozala yango besoin Tudo que nós vamos toyebisa necessitar, nzambe vamos falar para Deus. que ton règne vienne E se o reinado venha, que ta volonté soit sua faite. vontade se faça. papa nazoyebisa yo Está te dizendo, okomona nga na tableau você vai me ver isso numa napesi message câmera. mpo na ne oyo Onde é a mensagem para que esse ano? fête 2020 2020. tokochange 20 liboso Nós podemos mudar 20 para tozi 20 frente, tozongisi na nsima 20 para trás. addition nasali ntango na tableau Essa eglise lição que eu fiz, nazali na sale o povo estava dentro, koyebisa peuple falando no povo. que calcule ya ne oyo Esse cálculo desse ano, ni un blanc nem um branco, ni noir nem um negro, ni prophète nem um profeta, ni apôtre ni docteur ni évangéliste evangelista, ni pasteur sem pastor, akosala calcule mpo na ne para oyo fazer cálculo para esse ane ano. oyo eza calcule epai ya nzambe Esse ano está calculando para moto Deus. asala calcule te Ele pode fazer matemática. totika nzambe ndenge akokumbela ne Pode oyo deixar Deus ane eza ane moko ya calcule ya nzambe Esse ano é ano de na cálculo. nosa yango le 31 Eu décembre falei isso 30 de na dezembro. révélation kouta epai na A nzambe revelação que vai ke para Deus, nyonso tokovivre tudo que vamos viver, tobanga te vamos temer, nzambe nalola Deus do céu, esi asalaki ele calcule já fez matemática. esheke ekozala te Agora derrota nde ya bai na nzambe os filhos de Amen. Deus. nyonso ekosalama Tudo que vai acontecer ekozala alleluya Amen. alleluya Amen. ezali eyebi message oyo O povo está aqui e conhece essas mensagens. nalobaka ntango nyonso le vrai prophète apesaka message avant Eu réaction falo isso, o verdadeiro profeta dá a message antes da reação. okomona bamateya na komatsa mwa mobimba ya décembre na janvier Vamos ver pregação que vão fazer subir esse mês. nalobaki nkolo apesaka message Deus dá mensagem na mboka alingi aboma na terra onde to alingi asala likambo ele fazer uma coisa, ndenge asalaki epai na ele jonas fez com a Jonas. atindi jonas na ninive Ele mandou avant Jonas para réaction mim antes da reação. ntango basemilie liboso na Quando ye eles se humilharam perante ele, nkolo bible elobi abongoli motema e ele mudou o coração. achange décision na ye Ele mudou de decisão. po ete basemilie liboso na ye Ele se rebaixaram perante Deus. oyo nyonso ezotambola c'est pas pour nous Esse que está caminhando para nós. nalobaki susu boye Eu falei também. nous sommes des peuples mis à part Nós somos o povo que não temos filhos. kende otanga mokanda na colossien
Vai ler no livro de 3 1 jusqu'à 3. 3 e 3. Tosengi évangile Jida na yango. Nosso evangelista lê isso. Église ekangami A te. igreja não se fechada. Église eza yo eza A ngai. igreja é você e eu. Église yango nde le son d'alarme. A igreja é som da alarme. Église yango nde parole. A igreja é a palavra. Au commencement c'était la parole. O início era a palavra. Jean alobi yango. João disse isso. Et la parole est avec Dieu. A palavra foi junto. Et la parole est Dieu. E a palavra é Deus. Soko otali mokanda na Jean 3. Jean 3. Alobi aza mopepe. Ele é ventania. Ayebi pa ya utaka te. Ele não sabe onde sai. Ayebaka mpe pa ya Não sabe kendaka onde te. está indo. C'est que nzambe na biso Nosso Deus, aza vrai mopepe. ele é verdadeiro Bato ventania. batie bamaske. Muitas pessoas usaram máscara. Mais respiration ezokota. A respiração está entrando. Alobi tolata casque ya sali. Ele disse para nós usar a capacete da salvação. Alléluia. Amém. Soko oza na casque ya sali te. Se você não tem capacete da salvação, Atolati masque oyo bazolata. você pode usar máscara que está usando. Malade ekoatteindre yo. A doença vai te atingir. Alléluia. Amen. Nzambe abetaka peste na mboka. A Senhor toca a peste para a terra. Biso tobali bangombe te. Nós não mantemos os bons. Ketia abalaki ngombe te. Cristão não Ketia abalaki mbwa te. mantém nem um cão. Ketia abalaki vipere te. Cristão nunca Ketia abalaki matou dragon te. nem dragão. Ketia abalaki moninga ne mobali te. Cristão nunca Ketia abalaki matou moninga ne mwasi te. nem um homem, mulher. Nzambe azobeta fimbu na bato bazomeka bunzambe na ye. Senhor está da chicote da pessoa que estão tentando sua divindade. Bible elobi A Bíblia diz, na Sodoma e o Gomorra Sodoma e Gomorra, ntango batiki Nzambe quando deixaram Deus, kolo atindi moto o Senhor mandou atindi fogo, fimbu ele mandou filme echangeaki a história mudou. me asovaki moto moko Ele salvou uma pessoa, na kombo ya Lot foi chamado Ló, na bana na ye que são os filhos. a cause ya priere Da Abraham. oração do Abraão. Bible elobi A Bíblia diz, Abraham atuni Nzambe Abraão perguntou a Deus, soki bato ya famille na nga baza kuna se a pessoa da família ya priere na yo a sua oração ekosauve Lot moko vai a curar os etie outros. oza église Você é igreja, église eza mpona koprepare a bato mpona igreja é para preparar só para yo église a igreja ozosala nini está a fazer o quê? na bato baza na kati ya As moto pessoas que wana estão dentro do na fogo, bato baza na masumu as pessoas que estão pecado, bato baza na makambo ezoyela as bango pessoas que estão escuras, Ataque église. como a igreja, ntango bakangi Jacques quando cortaram a cabeça, église ezalaki na a igreja distinction estava na église distração. ezalaki yo ezalaki A ngai igreja é você e eu, eza assemblée te e a eza batima te assembleia, yoka église mosala é a esala igreja que está. ntango église ezwi révélation Quando a igreja toma uma ezwi revelação, décision ele tomou ya kosambela mpo na Pierre. e oraram para Pedro. Bible elobi A Bíblia diz, kolo atindi ange o Senhor mandou anjos ake kozwa Pierre. buscar o Pedro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'église qui a prié. A igreja que L'église orou, esambeli a igreja orou, nde bake kozwa Pierre na prison na ange. na oração, na prisão. Sans prière nzambe akotinda ange Sem te. oração, Deus nunca vai mandar anjo. soki atindaki ange Ele mandou anjo, ake ezwa Pierre. vai buscar Parce que Pedro. église eke kosangana Porque a igreja se alobi ajuntou, moko to mibale basangani na nkombo na ngai. dois ou três Nana se kozala ajuntaram, elongo em na meu nome, bango. ou estou junto com ele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bible etindi biso te ke tomela suki to tomela masuba. A Bíblia não nos mandou para nós tomar cabelo ou xixi. Mais comment ils ont masuba okota na kati église eza sacré pas ezambalala. Nzambe akolia Você está pegando xixi, está metendo dentro do templo. Será que o templo vai tomar, Senhor vai tomar xixi? Nzambe akamata suki amela suki. Senhor vai tomar cabelo. Será Na que kati église tout est sacré. dentro da igreja tudo é sagrado? Comment si koke dezo masuba oyo eza salité eza sacré te oke kota na monoko na yo mpo na maladi moko songola ye na mokili. Como é que você vai pegar xixi e vai tomar na tua boca para uma doença que vem no mundo? L'église ekokota salité A te. igreja não pode meter sustidade L'église dentro. eza lokola océan toza nango na Angola awa. A igreja é como o oceano que está aqui em Angola. Ayambaka salité Ele recebe après afiltre yango ele vai entrar no filtro, abwaki salité ele libanda. vai deitar fora. Mais comment yozwa masuba oyo eza salité Como é que você vai pegar xixi okota yango na temple. para entrar no templo? Ndeko molingami Meu irmão, église eza na monoko mibale. a igreja tem duas bocas. Église lokola yo A igreja como você, église lokola a nga igreja como eu, église ezalaka na minoko a mibale. igreja tem duas bocas. monoko liboso ya église Primeira boca da igreja oyo eza yo na nga é você e eu. eza monoko balobi na 1 Corinthiens les aliments sont pour les ventres les ventres pour les aliments. É que isso foi escrito, a barriga para o ventre é para a barriga. Deuxième monoko oyo ya mondimi. Segundo, Deuxième monoko oyo ya église da igreja eza litoi. é a Aurélia. wapi bible elobi
La foi vient de ce qu'on attend. A fé veio com Ce aquilo que qu'on nós attend, c'est la parole de aquilo Dieu. que nós escutamos é a palavra de Deus. Écoutez, Escute, pratiquez, pratica, écoutez, voyons escuta, vai escutar. écoutez ça pour les alimenter. Não é para Et alimento, ça pour l'habillement. não é para vestir, Et ça pour le voyage. é para viagem. Écoutez, Escuta, et ça pour la sauver. para você ser salvo, Écoutez, et ça pour la unifier. para você ser identificado, Écoutez, et ça pour même un changement de vie. para mudar, levar mutação. Mon nom est mon dîner, ça l'itoy. A boca do crente C'est pour cela Satan a kokanga Bartimée, misu na kokanga matoi é por te. isso Satanás pode fechar os olhos do Bartimeu, mas Tala makambo nzamba sala. olha as coisas que Deus fez. Ache mnogo porte, tala la porte. Ele meteu boca à porta, Na kagiango. ao fechar a porta, Me matoi. mas a orelha, Misu na kokanga. os olhos posso fechar, Motema na kokanga na sala o malamu. coração posso fechar, Makolo na kokanga tambula te. o membro também posso fechar, Mapoko na kokanga sala te. o braço também posso fechar para não fechar. Mais loko to sala te. Mas a coisa que nós vamos fazer, Oto kokate. que não vamos conseguir, Eza ke toko tika na kokanga matoi te. nunca vamos fechar nossa orelha. Parce que zali esiko yokolo azokota azoepengle parole. Aonde o Senhor também está só yango wana le son d'alarme eza ndeko ya litoyo Alléluia. nazala besoin opesa litoyi Eu quero que você entregue a po orelha, motema na yo elia o seu coração se alimenta. motema na yo eliaka na moye ya O litoyi seu coração Amém. se alimenta no nível da orelha. alleluya Amen. alleluya Amen. alleluya Amen. na pokwa lelo Tarde de hoje. swa litoyi nopesa Pega pata seu devido e entrega para Deus. kopesa matoyi epai na bato Não entrega para outra pessoa. mela mai Bebe água. zongisa boye Faz isso. mais un bon prophète apesaka message avant O action verdadeiro profeta dá mensagem antes da to ação. avant événement Antes do invento. mais lelo ekomi Aonde? nzambe alobi na nga boye Deus me disse assim. na décembre ntango nalekaki le 31 nzambe alobaki na yo te Dezembro, quando eu passei, Deus me me falou nga para nzambe você. alobaki na nga na O Senhor décembre disse para mim, eza na baimage na kati église vais para a igreja. bato batondi awa le As pessoas 31 estavam muito. nazoyebisa bango moto moko asala calcule te na Ninguém lelo pode fazer cálculo nesse ano. e 14 jours toyalaki nango 14 dias que nós tivemos. avant tokɔta le 31 Antes de entrar nos 30 nalobaki na peuple ya nzambe eu falei no povo de moto Deus. moko akobondela mpo na biloko ya mokili oyo te Ninguém pode orar para as coisas desse mundo. ce sont les païens qui les cherchent São os ímpios que procuram isso. osali na nzambe jida kosukisela biso Vamos acabar o servo de Deus. azwila biso version tozotanga mingi mikolo oyo ezali na Matthieu 6 31 à 33 Mateus 6. lelo kita mwa moke na se tokosuka wana Vamos terminar. tomona ke ekolo aza na besoin tosuka biloko ya mokili te to Senhor, que tolandi nós não procurar as coisas do mundo. mosali na nzambe ejide na mboka angleterre atangeli biso Matthieu 6 31 à 33 Servo de Deus valendo po isso. tokende kotalisa ye ete église eza na besoin ya parole oyo eza nourriture église eza na besoin ya bato balata habillement spirituel A igreja precisa da palavra que é espírito, que veste de église corpo. eza na besoin eprésente bafruit de l'esprit kati na mokanda na 1 Corinthiens 13 1 à 8 A igreja deve apresentar os frutos do espírito, livro de église Coríntios. eza nini totanga Matthieu 6 31 à 33 nini esengeli na église ezwa to esala toyoki A igreja baloba pode fazer. Natangi liloba na nzambe, je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La parole de Dieu. Amen. amen yango nakendaki koloba É por isso eu disse, mokolo na vendredi na sexta-feira, comment se fait-il soki tiasolo toza temple to toza baéglise se é verdadeiro nós somos templo da igreja, mais comment un serviteur azofunda mutu na leta mpe azongi atelemi na chere azoteya como é que o servidor vai fazer participação na polícia e volta a pregar também? baserviteur non marie bazokanga mabala pourquoi Como é que o servidor que nunca manteve, mas ele está fechando casamento? alleluya Amém. Amen. alleluya Amen. mais comment un serviteur aza rancune amati na chere aza na ennemi na mutu mpe ate bible elobi oyo aza na problème na mutu atika ofrande na chere atya na panie te akende korange na moto wana ntango akozonga soki asilisi nde atye mbongo na panie Como é que um servidor tem rancor com o outro, ele está subindo o artério para pregar? Mas a Bíblia disse, se tens ofertar, se tem rancor com o outro, vai deixando dinheiro, depois volta para dar oferta. église eza sacré tout est sacré na kati église
Tudo é sagrado dentro da igreja. Kolo asengi tosala volonté na ye. O Senhor disse para nós fazer a sua vontade. Bible elobi malamu. A Bíblia diz melhore. Ete biso toza bakor ya te ya Saint-Esprit. Nós somos templo do Espírito Santo. Est-ce que temple ezo rendre service ya temple oyo esengeli esala ndenge kolo asengi to tozosala oyo biso tolingi? Será que o templo está a fazer um bom trabalho que o Senhor mandou ou nós estamos a fazer aquilo que nós necessitamos? Est-ce que matoi na biso eza couché Será que nós, lokola jida to koma? nosso ouvido está fechado como chuta ou como? Koma tozomona baserviteur Gehazi Como que estamos a ver o servidor Geazi? aboyi koyoka oyo papa na ye molimo alobi Não quero fazer aquilo que o pai dele espiritual. aza na besoin kaka ya babien Ele só quer um bem material. epai barébelio ezobima na kati ya église. Onde a rebelião está saindo dentro das igrejas. Alleluya, Amen. alleluya. Amen. soki ya solo papa na yo ya molimo azali, Se teu pai espiritual tá, me koma yo ozobima rebele na makambo ya nzambe? como é que você está sendo rebelde nas coisas de Deus? nalobaka eloko moko, mama na bino soki aboti meme seke asalaki ndumba libanda ndenge mama na David asalaki. Se vossa mãe nasceu ovelha, quer dizer que foi fazer prostituta fora, como Davi fez. nga nakopresente bana oyo bakodefendre nga lobi soki omoni ye olobi oyo azali mwana ya Miguel. Vou defender os meus filhos que vão me defender amanhã. Se você me ver, vai falar que esse é filho do Miguel. soki otali prédication na ngai okomona idina bala qui est notre père et okomona ibanda ndete Richard qui est mon père Se spirituel. você vai ver minha explicação, vai ver que esse é Dinabal, esse aqui é Ibanda, que são meus pais. Alors tolobi on donne ce qu'on a, nini yo ozopesa na corps de Christ, nini église ezosala mpona devoir la préparation ya peuple mpona lèvement. Se dá aquilo que você tem. Como é que você quer que você está dando o filho de Deus que vai fazer e amanhã o levamento da igreja? Est-ce que tozo préparer ba rebelle to tozo préparer bato bakodefendre biso? Moi je défends Edina Roche, je défends aussi ibanda ndete Richard. Estamos a preparar rebelde ou estamos a preparar aqueles que vão nos defender amanhã? Ou a nos defender a Dina Bala, a nos defender também a Ibanda Guetta. Lobi kolo soki akoya na butu alelo te, soki aye tokelola, soki aye te lobi tokoyeba kolobela koma un serviteur oyo eza église akopréparer église mosusu kobima kati na ye. Se o Senhor não virá hoje e amanhã vamos preparar, vamos escutar como é que vai sair a igreja que vai sair dentro dele. Papa moto apesaka mwana nkombo na ndako. Pai que dá nome do filho dentro de casa. Papa fo aeleve bana ayeba moko na moko oyo aza pasteur, oyo aza évangéliste, oyo aza docteur, oyo aza prophète, oyo aza apôtre. Papai tem que saber cada um dos filhos do que ele tem. Esse aqui é evangelista, profeta, pastor e doutor. Lokola bana oyo naza na bango awa na bana baeglise nyonso atera santa nayebi moko na moko oyo akozala lobi na fruit oyo azopresente. Como os filhos que estão aqui comigo, sei cada um que está aqui com a fruta que ele está apresentando. Mais église oyo babengi église apôtre, église ezali yo nzambe alalaka me kombo babengi yo apôtre, fruit na yo un apôtre azali messager, un apôtre azali bâtisseur. Obengami apôtre ozobatiri te, obengami apôtre vraiment fruit ki apôtre tozomona te, kombo oyo ozwi wapi? Esse nome do apóstolo onde saiu? Apóstolo tem que apresentar o seu nome. Apóstolo tem que ter igreja, cobrir as igrejas. Mas você não está a fazer isso. O nome que você tem, quem te deu aquele nome? Un apôtre azali moto azotia fondement na kati ya bapeuple azokutana na bango mpe azokamba. O apóstolo tem que fazer caboclo nos povos que ele está dirigindo. Un apôtre aza na mission oyo azotambola na yango ya kobâtir, ya kotia fondement, ya koforme po ete corps de Christ ezala édifié mpe ezala kopalana na mokili mobimba. O apóstolo tem que fazer caboclo, tem que preparar o povo de Deus e amanhã para ser levantado. Mais comment se fait-il un prophète apesaka kaka prophétie mela suki mela masuba nzambe akutalaki na nga na butu ayesu mpona mbala mibale ondire noko na ye ondire koko na ye moto azokutana na ye na ta oyo baproblème eza na kati ya mboka. Como é que o profeta vai dizer no Filho de Deus, toma cabelo, toma xixi? Veja a segunda vez falando isso. Tipo, Deus é o tio dele. Tika musala soki oyebi te yekola écouter pratiquer mpo nzambe ayeba kopambola. Deixa o trabalho, se você não sabe, escuta e pratica para Deus saber. Un pasteur berger de l'église eza mpo apesa kimia amema peuple vers patriarche balia malamu maloba na nzambe mais pasteur azopesa fruit
dirigente da igreja tem que dar paz, tem que dar tudo para os filhos de Deus. Un évangéliste. O evangelista ezali oyo azokende kobotola bato na maboko na satana é que está se pessoas na mão komema bango na maboko ya nkolo. pregando boa nova e levando o Senhor. Mais évangéliste azopresente fruit ya évangélisation te. Evangelista não está mostrando a fruta de biso evangelização. tozali kosala évangélisation na kati ya bamituka Nós na estamos kati ya fazendo babwete evangelização dos na carros, babalabala. nas praças. Mais lelo baévangéliste kombo kaka etikali Mas évangéliste. hoje evangelista só nome que fica evangelista. sikiko nani oyo abimisa yo évangéliste? Quem é que te fez ser evangelista? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un docteur Um doutor esengeli aforme peuple, tem que formar o povo, esengeli enseigner tem que peuple, ensinar o povo, peuple azwa para o connaissance povo ter conhecimento. mpona intere ya O nzambe. interesse de Deus. Mais babengi yo docteur Me chamam de doutor, tozoyeba te soki ya tonga não sei se é doutor das docteur Bíblias vraiment na kati ya 5 ministère ya nkolo. ou doutor dos 5 ministérios do Senhor. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Corps de Christ. Corpo do Cristo. Église A igreja, evanda kimia te. para não ficar em paz. Église partout ezali fo elakisa fruit après A église. igreja onde está tem que mostrar a fruta da igreja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa tangela biso mokanda lelo pena tozwi mwa temps. Tangela biso Biblia Lendo a Bíblia na mokanda na Nzambe no livro de Deus, Ephésiens. tozwa mokanda na Corinthiens 13 1 à 8. 1 Coríntios 3, 1 a 8. Epai tokosukisela wana Onde não vamos acabar? mingi ezali ya koloba me tokoyeba kokontinue lobi lisusu. Muito tem, vamos continuar só amanhã. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 13 1 à 8. 13, 1 a 8. 1 Corinthiens 13, 1 à 8, la Bible dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envié, l'amour ne se vante point, il ne s'enflamme point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne méprise jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous le connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Amen. Amen. Lobi kolosoka kosala ngolu tokoyeba suko peka moke kokota su na zamba. Amanhã, se Deus vai fazer a graça, vamos entrar mais dentro da floresta. Tanga Corinthiens wana malamu na ndako. Lendo isso muito bem em casa, 1 13 1, 13, 1 à 8. 8. Okomona lolenge nini nzambe atelisi biso. Vai ver como é que o Senhor nos mostrou. L'église na kati ya batima A igreja dentro do templo
ezali mpona édification, para edificação, ezali mpona préparation para preparação ya peuple mpona enlèvement. da povo para elevamento. Mais bato bakoprépare fo bazala préparé. A pessoa que vai formar tem que ser Si preparada. nous sommes mal préparés, tokoprépare lisusu vraiment barebele. Se nós somos mal preparados, vamos preparar Na ndako bem. esika ozali eza église eza na ndako sambela. A igreja onde está, lá em Bible casa a dit, igreja. moi et ma famille nous servirons l'éternel. E eu e a minha família vamos servir o Senhor. Méditez parole. Medita a palavra. Oyo toza na kati ya retraite ko bakoti biso. Gente do retiro, o Senhor nos fez entrar. Ngai nayebi ete azobeta bato bazalaki libanda bazonga. Eu sei que está a chicotar a pessoa que estava E azali koedike bato oyo ye asalaki baboyi kotose bazobala banyama. Ele está a educar a pessoa que queiram obedecer ele. Ayebisaki Jérusalem bopesi nga mokongolo oyo bokoluka esika ya kobombama. Jerusalém me deram as costas, amanhã vão se procurar Ata lidusu moko na bije kozala te. nem um furo dentro dos blocos. Epe banda koyeba ete oyo ezali basini ya temps de la fin. Vão começar a saber que isso são símbolos dos Banda tempos na do fim. botami premier fo bakanga ba église. É a primeira vez que nasceram tão fechados. Banda na botami premier fo ba église ezongi evai na bandako. A primeira vez a igreja voltou para Matoi na yo eyoka nkolo. o seu ouvido para escutar o Senhor. Miso na yo etala ba écriture. Seus olhos para ver a Escritura. Monoko na yo confesser que il est Seigneur. Sua boca tem que convencer que é o Senhor. Que Dieu vous bénisse. Que Deus o abençoe. Aonda mbokolo apesaki biso. O bocado que o Senhor nos deu. Vraiment tokosenga na évangile Ségide. Vamos falar nos evangelistas Assemblée pour la parole. para orar para as palavras. Et amema biso na prière il y a 3 minutes uniquement Nzambe apesa biso mayele ya ko comprendre qui est l'église. Para nos levar a oração de 3 minutos. Maloba ebana yo évangile Ségide na mboka en Angleterre. As palavras estarão contigo. Amen, 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 amen. Nous sommes bénis, bénis, bénis vraiment. Nous sommes vraiment bénis. Estamos abençoados. Nous sommes bénis, bénis de la parole de Dieu. Et nous allons maintenant passer au moment de la prière. Vamos passando no tempo da oração. Nous allons prier la grâce de Dieu, la connaissance de Dieu et la prospérité. Vamos orar na graça de Deus, o conhecimento de Deus. Que Dieu nous donne encore beaucoup de la connaissance afin que nous puissions marcher étant église sur la terre. Deus para nos dar conhecimento, para nós saber caminhar como a igreja. Voilà, c'est pourquoi tout le monde te continue la prière pendant 3 minutes. Nous prions pendant 3 minutes. Vamos entrar na canções. Vamos orar 3 minutos. Que le Saint-Esprit nous amène aux profondeurs de la connaissance de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions ensemble. Que o Espírito de Deus nos leva na profundidade de oração. Voilà, nous prions, nous prions. Seigneur, merci notre Dieu. Oh, notre Dieu, nous te disons merci. Tu es le seul maître Dieu. Tu es le seul maître Dieu. Voilà. Merci notre Dieu, merci. Nous implorons le Saint-Esprit. Nous implorons le Saint-Esprit. Nous implorons le Saint-Esprit. Nous implorons le Saint-Esprit. Implorons le Saint-Esprit. Nous donnons encore de la force. Nous donnons encore de l'intelligence, de la connaissance de ta parole. Car Seigneur, nous devons marcher comme des églises sur la terre et non comme des bâtiments. Et mon Dieu, mon roi, merci. Quand tu nous as révélé, tu nous as parlé aujourd'hui. Nous sommes des églises sur la terre. Et mon Dieu, notre corps n'est pas pour la nourriture. Notre corps n'est pas pour la nourriture. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Jésus. Merci grand Dieu, merci. Que la gloire revient en toi. Merci Jésus, merci Jésus. Glory be to you, Lord. Merci Seigneur. Oh, la salutation que mon Alléluia. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci là où Dieu m'a fait. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour la autorité Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Voilà. Merci Seigneur Jésus.
Je vais prier pour la clôture. Je vais prier pour la clôture d'aujourd'hui. Alors, nous annonçons au peuple de Dieu que le vendredi au dimanche, en commençant par le vendredi au dimanche, nous avons jeûne et prière. Sexta-feira e domingo vamos ter jejum e oração. Nous allons prier pour sanctifier nous qui sommes des églises. Vamos orar para santificar nós somos como igreja. Et nous préparons pour l'enlèvement de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vamos se preparar para o elevamento do nosso Senhor Jesus Cristo. C'est pourquoi nous demandons au peuple de Dieu, le corps de Christ, c'est lui qui est capable de jeûner. Estamos a pedir ao povo de Deus que é capaz de jejuar conosco. Nous allons jeûner de 6h à 18h, de 6h à 18h et le dimanche de 6h à 18h. Vamos jejuar sexta-feira 6 horas até 18 horas e domingo também 6 horas a 18 horas. Et nous allons faire le spécial son d'alarme chaque 12h, de vendredi à 12h. Sexta-feira às 2 horas. Donc nous allons faire le vendredi de 12h à 13h, de 16h30 à 17h30, 18h. Et le même samedi aussi. Et le même aussi dimanche. Vamos fazer a mesma coisa, sábado, sexta-feira, sábado e domingo também. Que Dieu nous bénisse et je sais que Dieu va nous amener dans la profondeur de la sanctification. Que Deus nos abençoe, eu sei que Deus vai nos levar na profundidade de santificação. Étant église, nous sommes des épouses à Jésus-Christ qui est notre époux. Como a igreja, nós somos a mulher e como Jesus Cristo, nosso marido. C'est pourquoi Jésus va recevoir une épouse qui est sainte, sanctifiée, ni tache et ni ride. Como o Senhor Jesus Cristo vai receber a mulher que é santificado, não tem manchas. C'est pourquoi nous allons entrer de 3 jours de jeûne et prière pour que E por isso vamos entrar 3 dias de jejum e oração. Celui qui va obéir, je crois que Dieu va le bénir en plus. Quem vai obedecer, eu sei que Deus vai nos abençoar mais. Ok, je prie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la soirée d'aujourd'hui, pour la radio d'aujourd'hui. Obrigado, Senhor, para a rádio de hoje. Je sais que la parole qui est scellée dans notre cœur, Seigneur de gloire, aujourd'hui, Eu sei que as palavras que foi selado no nosso coração hoje va nous approcher dans ta présence encore de plus. vão nos levar mais na sua presença. Va nous amener à te connaître plus, le Seigneur Jésus-Christ. Vai nos levar para nos conhecer mais Jesus Cristo. Et nous demandons que le Saint-Esprit prend la direction de chacune de nous. Eu demando que o Espírito Santo para nos levar na direção cada um de nós. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. E assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen, 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 amen. Dieu est tellement merveilleux. Voilà, nous te disons merci Deus pour é votre... verdade. Nous te disons merci pour votre Obrigado, obrigado. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne soirée. Dieu vous bénisse. On se voit demain à 22h. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et je sais que nous allons on se voit Obrigado, demain à obrigado, 22h. obrigado. Boa noite, boa noite. Vamos se encontrar amanhã às 22 horas. Amen, 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 amen. Bye, 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 bye. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you where you are. God bless you. God bless you. Ok, bye. Bye, 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 bye. Mais j'avais des invités aujourd'hui ici. Papa la moté. Nabiso Mokambi, Nabiso Gigi. Oya okamba biso na prière samedi azopesa évangéliste mbote na mama po ayoka bino na nuti. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit, papa. Bon, que Dieu vous bénisse, Papa Guigui. Merci beaucoup pour votre reconnaissance. Zaba Pambolayo. Merci.
Merci papa, toza béni akoyoka lisusu mungongo na yo. Amen. En tout cas, tu es buto lelo eza buto esengo pona biso parce que tu bénéficier belé. Amen, 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 amen. Vraiment que Dieu vous bénisse pour votre temps, opportunité et votre connaissance et reconnaissance. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci papa, merci. Ok, on se voit bonne demain. Nuit. Ok, bonne nuit, pareil. On se voit demain. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye bye. Bless you. Bye, bye. Kolo Yesu yakananwe. Kolo Yesu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. On se voit demain à 22h. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bye, bye, bye. Ciao, ciao.